filme, eu acho que sempre a gente tem meio que uma projeção, mas uma projeção sobre nós, né? Então sempre ele vai impactar de uma forma diferente. Foi muito importante uma pessoa aparecer na vida dele para dar uma palavra, né? Uma conversa e animar ele, porque talvez se não tivesse aparecido ninguém, talvez ele não iria à frente, teria desistido e vai saber qual o outro caminho que ele ia tomar. Então eu acho que sempre, assim, refletindo para a nossa vida, a gente se depara todos os dias com essa realidade. Quem anda de trem, quem anda na rua. Às vezes o preconceito está dentro de nós mesmos porque a gente vive numa cidade muito violenta. Então a gente fica às vezes não é só o preconceito da cor, mas é o medo da violência. Eu já, de vez em quando, me deparo com isso. Quando alguém se aproxima de mim, eu realmente não sei se Então eu tenho que trabalhar isso, né, muito em mim, porque a gente acaba julgando, né, a pessoa, né, e é importante a gente saber acolher, tirar mais esse julgamento, mesmo por mais que a gente passe a nossa realidade, né, na nossa cidade violenta, a gente ter menos esse olhar de preconceito. Eu acho que seria melhor, e essa abordagem daquele senhor, daquele professor ali, acho que foi fundamental para ele poder seguir em frente e não desistir. Foi o que eu pude perceber e refletir, porque para mim é isso, né? De vez em quando eu me deparo, não com preconceito, mas com medo. Eu acho que muitas das pessoas aqui têm esse sentimento também. E a gente aprender a lidar com isso, porque é um ser humano, e até mesmo, né, se for uma pessoa que não esteja vendendo realmente, for para assaltar, a gente não julgar todo mundo. Foi o que eu trouxe, né, do aprendizado. Em relação ao primeiro, né, é também muito voltado à autoaceitação, porque em vários momentos ali ele tentou prender o cabelo da menina, mas prender o cabelo, você via que tinha uma questão de eu tenho que prender o seu cabelo porque na sociedade não aceita o cabelo assim. A todo momento que ele viu com esse olhar, ele não conseguiu. Ele caiu em várias situações, ele não conseguiu prender dessa forma. Quando ele tem, né, a imagem, então tá tudo bem, e ele olha, né, aquele cabelo com amor, é aquela questão, eu posso prender, mas eu também posso deixar solto, eu posso ser da forma que eu sou. Né? Tudo aconteceu com amor, com aceitação. Ele conseguiu desenrolar a situação. Então, assim, quantas vezes a gente não se aceita, às vezes a gente não é o que a gente perante a sociedade. A gente é o que a sociedade quer que a gente seja. Então, tudo se torna mais complicado, a gente se torna marionete. Né? Então, quando a gente se autoconhece, sabe o nosso valor, sabe que a gente pode estar assim, com o cabelo solto, pode estar assim, com o cabelo preso, mas isso não vai desmerecer de onde eu vim. Então, assim, a partir do momento em que ele viu, né, esse amor, ele conseguiu desembaraçar assim, ele conseguiu prender o cabelo, então, veio até o retrato, né, da outra mulher que é careca. Então, assim, a partir do amor entrou ali, tudo se desenrolou. Né? Essa foi a questão do primeiro que eu enxerguei assim. Né? E o segundo caso, realmente, é isso que a gente vive no país. Às vezes pessoas honestas, porque a gente vive com medo, realmente. Né? Hoje até mais cedo a gente estava conversando sobre isso, que às vezes a gente quer fazer um ato de bondade, mas a gente está com medo de encostar nas pessoas ou de chegar nas pessoas, porque a gente não sabe quais são os limites. Então, aquele simples caso da pessoa humilde, honesta, querendo aprender, as pessoas realmente às vezes têm essa repulsa, né? Mas quem é honesto, chega assim até se humilhar assim, a mostrar que não tem, que não faz para poder vender. Porque não só aquele preconceito de como ele estava se apresentando, mas o preconceito sim, não é tudo, mas assim, o preconceito de chegar a uma pessoa e você ser vulnerável, ao mesmo tempo que pode fazer mal. Então, até aquele outro senhor falou, você não precisa se humilhar tanto assim. Mas as pessoas que são honestas acabam acontecendo, porque elas só querem vender, mas o mundo está tão cruel que hoje em dia as pessoas não estão acreditando em mais nada. Entendeu? Então, realmente,
realmente passa a realidade do que é hoje, né? É isso mesmo. E é logo no centro do Rio, né? Que é meio que a locação que na cidade é o antro da violência, do roubo, do assalto, do furto, né? Então acho que o diretor pensou nisso na hora também de escolher a locação, né? Ele poderia fazer em qualquer lugar, ele escolheu fazer ali no centro do Rio, que além de ter muitos vendedores de rua, tem muitos furtos e tem, aí meio que vai se intercedendo tanto o preconceito quanto o medo, né, da violência. Então, e aí meio que vai criando uma bola de neve e como nos dois filmes a gente é meio capturado meio que uma sociedade capitalista, né? Que a gente tem que desenvolver um padrão, a gente tem que mostrar que a gente tem determinado tipo de cabelo, que a gente tem que vender para a gente se alimentar, que a gente tem que conseguir dinheiro. E aí quando a gente não consegue meio que atingir patamares, né, meio que a gente se sente pior, desmoralizado, desprestigiado. Então tem essa questão que vai um pouco além, né, que é dessa captura do capitalismo, que ele não consegue meio que se desenvolver dentro desse sistema, né? Então ele meio que fica nessa a mercê, né? E aí ele tem que levantar a blusa para mostrar, ó, gente, estou aqui, mas estou aqui para tentar vender, estou aqui para tentar me... E aí não diz, né, mas sei lá, alimentar minha família, ou levar dinheiro para minha mãe, né, que é normalmente que é a maioria dos casos. Bom, galera, me apresentar primeiro, né, me chamo Marcelo, sou aqui diretor e curador do Cinelon. Esse projeto teve o patrocínio e teve a realização pela Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. E a gente está muito feliz, né, que acho que é além do ensino cinematográfico, das questões da linguagem cinematográfica, né? A gente também tem uns encontros, as relações que a gente cria, então a gente tem um público que é diverso, né? Porque aqui tem 145 usuários cadastrados, mas que tem um público que realmente está vindo e gosta e começa a entender um pouco mais o cinema e a história do cinema, né? Que é esse o objetivo. Então a gente está trazendo filmes contemporâneos e filmes históricos. O Cinelon está acontecendo tanto no Lar Daniel Cristóvão quanto no Retiro dos Artistas, no Pechincha. Então são dois equipamentos da Zona Oeste, da Zona Oeste que ele acontece. E isso aí é um movimento que a gente tem tentado permanecer na Zona Oeste, né? A gente esteve no Museu Bispo do Rosário ano passado e a ideia é dar continuidade, né? Então tentar outros tipos de fomento. Não sei se a SESEC vai abrir para ano que vem algum edital de cineclube, mas a Rio Filme vai abrir, então a gente vai tentar pela Rio Filme manter aqui o Cineclube no Lar Daniel Cristóvão e no Retiro dos Artistas com recursos próprios ou até mesmo recursos do próprio Retiro dos Artistas, tentar manter lá também. Então tentar pelo menos manter esses dois equipamentos com o Cinelon acontecendo e tentar ter uma continuidade de planejamento anual, né, para ele não ser um movimento passageiro. O Cinelon surgiu em 2020, então ele é algo que já acontece há 4 anos de forma formal. E em 2018 foi que comecei ele de forma informal em Seropédica, quando eu estava fazendo a faculdade de Economia na Rural. Então ele é um cineclube que não aconteceu só agora, ele está acontecendo de forma continuada e a gente pretende que ele aconteça ano que vem de novo, em 2026, 2027. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente tenta transpassar esse ensino cinematográfico. Eu acho que tem um espaço tanto para filmes históricos, com certeza, né, tanto para filmes autorais brasileiros, que acho que tem sempre gente interessada em exibir seus filmes, e é sempre uma contemplação, né. Ao todo foram 14 sessões, sendo 7 sessões autorais, né, de cineastas contemporâneos e 7 sessões de filmes históricos. Meu nome é Dilson Tiamo, estou aqui no Lar de Daniel. Quero falar sobre o Cineclube, maravilhoso. Todo mundo participaram, teve as mães dos pacientes, a mãe dos alunos que estão aqui no Lar de Daniel, todo mundo participaram, fizemos sorteio. Cada vez que nós passávamos um filme, no final nós tínhamos um sorteio e todo mundo comeu uma pipoquinha, um bolinho, um refrigerante, um suquinho. Foi maravilha, muito maravilha. Ó, encheu.
Bom, meu serviço como assistente de produção foi maravilha, né? Foi servir bolinha onde eu passava para dentro também. Tinha uns suquinhos, você tá no suquinho, vem, prepara a sala. Hoje mesmo já cheguei, já levei os copos para lá, os guardanapos. Estou esperando da hora para me chamar as pessoas e vir aqui embaixo e falar sobre a história do filme, o que vai acontecer. Só não posso falar o final. Eu falo tudo para as pessoas ficarem ansiosos e ansiosas para poder assistir o filme e assim a sala enche. E enchendo, nós temos depois um debate. O que você entendeu do filme, o que você explica do filme e o que o filme vai trazer para a sua vida atual. Então, hoje, por exemplo, a última sessão é Um Homem com uma Câmera, do Dziga Vertov. Então, quando que uma pessoa daqui iria estar vendo esse filme e estudando sobre esse movimento, né, do expressionismo soviético. Então, tem toda essa questão, essa relação do espaço, que é o Lar Daniel Cristóvão, do bairro, que é Jardim Sulacap, que são precarizados na questão de estudo cinematográfico, né, estudo de cinema e ver filmes, né? Apesar daqui ter um cinema, não é todo mundo consegue acessar e não é todo mundo consegue acessar filmes que não são do roteiro de hollywoodiano, né? Então, normalmente a gente vê ou comédias brasileiras ou filmes de ação de Hollywood e não tem muito espaço para esses outros filmes, né? Ele é um filme, como falei, da União Soviética, então da época do expressionismo soviético. E ele começa como uma metalinguagem, né? Você começa vendo o filme e começa vendo ele dentro de uma exibição, de um cinema, né? E aí ali dá para ver também que a orquestra estão meio que pronto para tocar assim que começa o filme, né? Porque naquela época os filmes eram todos mudos, então teria que ter uma orquestra e a orquestra teria que começar exatamente junto com o filme, né? Então começa o filme e a orquestra fica lá e o maestro dá a ação, né, para a orquestra começar a música. Então essa trilha sonora foi posta depois, né? Então essa é uma versão do filme e essa também é uma versão que a gente fez para o Cinelon, né? Então uma versão que não tem, a gente meio que fez uma edição dela. O filme ele tem mais ou menos 1h30, então a gente reduziu bem o filme para 25 minutos. E aí quem quiser ver ele completo tem no YouTube, Um Homem com uma Câmera. Aí ele retrata várias cenas do cotidiano. Aí, por exemplo, cena que não está ele mostra um divórcio, um casamento no cartório. Tem 2 pessoas lá no cartório. Aqui a gente acelerou um pouco mais também, ele não é tão dinâmico assim, mas a gente deu um pouco mais de velocidade para ele. E é meio que isso, o movimento do expressionismo soviético, ele está iniciando junto com meio que com o começo do cinema, né? O começo do cinema lá no começo dos anos 1900 e esse filme 1929. Então o expressionismo soviético começa lá em 1920 e ele começa com Vertov e outros estudiosos do cinema, como Kuleshov. Kuleshov tinha uma teoria, eles eram todos estudiosos, né? O pessoal do expressionismo soviético que fez fama como diretor. E aí o Kuleshov ele falava que ele tem o efeito Kuleshov, né? Que foi algo estudado depois, que é mais ou menos assim, você tem um plano, você tem um vídeo, e aí depois você tem um outro vídeo. E aí vamos dizer, a gente está filmando o meu rosto, aí depois do meu rosto a gente vai aparecer um gato. Aí vai mostrar meu rosto de novo, vai aparecer um prato de comida. Aí vai mostrar meu rosto de novo, vai aparecer uma pessoa morta. A minha expressão e o meu plano é a mesma coisa, sempre. Só que a depender do plano seguinte, a pessoa vai entender uma coisa. Então se mostrarem só o meu rosto e um prato de comida, vão achar que eu estou com fome. Se mostrar só o meu rosto e uma pessoa morta depois, vão achar que eu estou de luto. Então toda a construção que tenha de montagem é importante. E aí eles começam a teorizar isso, os soviéticos. E aí por isso que é expressionismo soviético ou montagem soviética. Então a gente tem
esse estudo deles a partir dessas imagens, e eles começam a teorizar isso, e aí meio que, junto com outras escolas, isso vai mostrando como é que é a linguagem cinematográfica hoje, né? Então, vários conceitos que ele começou lá, ele está fazendo agora. E aí, enfim, vou abrir para opiniões, perguntas, aí eu posso contar mais algumas curiosidades, tanto do primeiro filme quanto do segundo também, se alguém quiser falar da animação também, estou aberto aí. Bom, o Cineclube participar aqui o ano que vem seria maravilhoso, porque existiu aqui o seguinte, uma participação dos clientes, né? Que estavam aqui juntos. Quando eu estou falando cliente, eu estou falando das pessoas que fazem tratamento aqui. Foi beleza. Eles participaram, gostaram muito e acharam muito divertido. E foi uma aula para eles sobre o cinema. O que é o cinema, né? Uma aula para eles. Foi maravilhoso. Foi uma questão que chegou na ferida onde eles estavam precisando para ser curado. Bem, meu nome é Eduardo Barbosa Calheiros da Silva. Eu sou arte-terapeuta daqui da instituição do Lar de Daniel Cristóvão. E estou aqui participando junto com vocês desse maravilhosa apresentação, né? De foram 14 exibições que enriqueceu a perspectiva, a visão, até um certo ponto, desses jovens, né? Que frequentam a nossa instituição e os nossos usuários. O cartaz realmente me impressionou desde o início, porque eu não conhecia aquela técnica, né? É um papel especial, papel de algodão, que ele tem uma durabilidade, né, sem oxidar, muito maior do que os outros papéis, né? E se presta muito para as artes, né? Porque é feito de algodão, né? Eu pensei até que fosse artesanal, porque ele ganha uma textura muito grande, né? A impressão, né? Parece até que é pintado mesmo, né? Com pincel. E o bordado da artista que eu ainda não gravei o nome, Patrícia Ruth, e aquilo então valorizou ainda mais o trabalho de arte do outro artista, né? Que fez a parte gráfica, né? Diogo, né? E a Ruth, então, ela dá um plus, né? Dá algo mais para o cartaz. E todos muito bonitos, né? Eu estava triste, mas no final acabei ganhando. Lá na minha sala tem 3 cartazes já. E é isso. Foi gratificante. Ao longo desses 2 meses, né? Foram 2 meses, né? Vocês estarem aqui, eu acho que a gente até criou algum vínculo, pelo menos uma amizade, né? E sempre foi muito rico, alegre, foi uma coisa até uma apresentação que tornou-se até a gente ficava esperando, né? Esse momento chegar, porque alivia um pouco, né, da rotina da própria instituição. De qualquer forma, foi um prazer, uma satisfação enorme. Meu nome é Marcos Roberto, sou o pai de um assistido chamado João Vitor Valim Borges. Frequento a instituição há bastante tempo, né? E foi muito gratificante a atuação de vocês aqui, no caso de apresentar o cinema, né? Ao longo desses tempos, fui privilegiado em ser sorteado com um dos cartazes de vocês, né? E adoçando o que o professor de Eduardo falou, não de arte, né? A casa pegou assim, tipo uma união com vocês, né? Uma amizade muito importante, né? Espero que vocês voltem, né? Para poder justamente, quem sabe, daqui os jovens que estão aqui assistindo vocês se interessarem em fazer essa parte de filmagem, de gravação. O cinema em si hoje em dia está muito escasso, não tem mais aquela, agora que tem um lançamento agora de comédia, né? Suspense, né? Mas hoje em dia tá mais em casa. É muito difícil as pessoas saírem. Eu acho que o cinema podia ser voltasse mais à época antiga, que o pessoal ia para as telas grandes, assistir todo mundo e ali se debatia, né? E faziam perguntas. E como é que foi assistir filmes antigos, assim, bem antigos?
Para mim foi interessante, porque eu nunca tinha visto essa parte assim no caso de 1930, 1929, então quer dizer, eu voltei, né, uma coisa que eu não era nem nascido ainda, eu vi como é que era antigamente. Então, perfeito. Obrigado por tudo. Muito obrigado. Ó, eu gostei tanto que eu queria tanto repetir de novo. As coisas boas sempre que dura pouco. Hoje é o último dia, eu já estou sentindo falta que teria ter mais dias pela frente.